Você já parou para refletir sobre a angústia? Com certeza, a angústia é hoje um dos temas mais debatidos na contemporaneidade. E você sabe por quê? Porque todos nós vivemos angustiados por uma série de coisas, por uma série de situações que acabam desencadeando este sentimento de perturbação. Eu sou o Ulisses Pessoa, psicanalista, e neste vídeo nós vamos refletir algumas coisas sobre a angústia. E não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos reconstruindo noutras histórias. Para nós pensarmos sobre a angústia, nós temos que pensar que o mundo de hoje acelerado que acaba desencadeando uma série de questões a respeito desse tema. Se nós formos pensar na angústia, nós temos que pensar no seu conceito. E se nós pensássemos nesse conceito, nós poderíamos dizer que a angústia é um estado mental de perturbação sentimental caracterizado pela união de sintomas psicológicos e físicos. E esses sintomas psicológicos e físicos, ele acaba se desencadeando por uma série de questões. Por exemplo, perda de emprego, por exemplo, a perda de um ente querido, por exemplo, um divórcio, um relacionamento que não deu certo e acabou trazendo uma série de questões. Por exemplo, ansiedade com o futuro. Como é que a minha vida será daqui a um ano? Como é que a minha vida será daqui a 2 anos? Será que eu estarei vivo daqui a 3 anos? Será que amanhã eu estarei vivo? Caramba, passamos por uma pandemia. Será que nós teremos uma outra pandemia? Ou seja, tudo isso acaba desencadeando uma angústia, essa união de sintomas psicológicos e físicos. E aí a pessoa perde um pouco o controle sobre si e não consegue caminhar normalmente. Muita gente acaba confundindo os sintomas, achando que a angústia é muito parecido com a depressão e que aquela situação em que a pessoa está passando é, de fato, uma depressão. Olha, eu posso até te dizer que existem coisas muito semelhantes, mas são muito diferentes. Não necessariamente a angústia pode gerar a depressão. E não necessariamente o que você tem ou o que você está sentindo é uma depressão, mas apenas uma angústia em virtude de uma série de questões. A angústia, ela pode gerar sintomas mais específicos como falta de motivação, prostração, procrastinação, falta de caminhar, falta de fazer as coisas. A pessoa acaba ficando assim tão prostrada que ela só quer ficar dormindo. Às vezes acaba gerando um aumento na alimentação e a pessoa começa a comer demais ou comer de menos. A pessoa às vezes começa a ingerir muito álcool ou começa a desenvolver algum vício para tentar resolver a questão. São sintomas, causas ali, questões que podem estar acontecendo em virtude desta angústia, desta junção de união de sentimentos ou sintomas psicológicos e também físicos. Como é que eu resolvo essa questão? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar um especialista, por exemplo, um psicanalista, para poder tratar do tema, para poder você falar sobre o tema e, nesse sentido, desenvolver estratégias para que a sua angústia seja dominada e, consequentemente, você, o paciente, o analisando no caso, consiga ter uma vida com mais tranquilidade, mais equilíbrio, mais controle. Então, isso é uma forma de conseguir controlar, por exemplo, a angústia, esse problema que acontece hoje na nossa contemporaneidade. Mas eu também vejo algumas soluções à luz da Bíblia, à luz de princípios milenares, à luz de princípios de fé que, evidentemente, acabam sendo muito bons para nós dominarmos determinados pontos, dominarmos
angústia. Eu vejo 3 pontos dentro da Bíblia que podem nos ajudar dentro dessa questão da angústia e vencermos, portanto, essa questão. A primeira característica, digamos assim, ou primeira vertente que eu vejo dentro da Bíblia é quando o salmista, lá em Salmos 46:1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia, na hora da ansiedade, na hora do problema. Por isso, é muito importante a fé, aliada à ciência, para nós conseguirmos vencer algumas questões psíquicas e, nesse sentido, mantermos o equilíbrio, mantermos o controle. Quando o salmista fala que Deus é o seu refúgio na hora da angústia, ele está dizendo que é em Deus que essa confiança ela passa a acontecer, ela passa a ser trabalhada. Outro exemplo, outra vertente que eu vejo na Bíblia muito forte no combate à angústia é em Naum, capítulo 1, versículo 7. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, nós vemos que o profeta diz o seguinte, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ou seja, os problemas estão vindo, as perdas estão vindo, a falta do emprego, a dúvida em relação à perspectiva futura também está surgindo. Mas o Pai Celestial é bom. Ele é minha fortaleza no dia da angústia. Por isso eu vou caminhar, por isso eu vou trabalhar, por isso eu avançarei e não temerei. E por último, uma última vertente que eu vejo dentro desses princípios milenares bíblicos em 1 Pedro 5,7, quando Pedro fala o seguinte, que nós temos que lançar sobre esse Pai Celestial, sobre o Divino, lançar em Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se Ele cuida das aves, se Ele cuida do mundo, é óbvio que Ele vai cuidar de nós, por mais insignificantes que sejamos. Reparou bem? É claro que você tem que procurar uma ajuda técnica, uma ajuda especializada, como por exemplo um especialista. Mas pela fé nós podemos também controlar e administrar muitas questões da vida. O Pai Celestial, ele pode nos ajudar. Mas para isso, nós temos que depositar a nossa confiança dentro desta questão, dentro da fé, dentro dessa perspectiva trazida pelo Pai Celestial. É só lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele vai cuidar de nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. E nunca se esqueça. Avante. Sempre.